Bom, pessoal, semana passada a gente começou o período que a gente chama de período democrático brasileiro, e aí falamos sobre o governo de Dutra, aí começamos o governo de Vargas. E aí começamos aí essa discussão sobre o governo de Vargas, como ele volta ao poder, como ele vai atuar no processo de industrialização do Brasil nesse período, né, focando, como eu disse para vocês, na indústria de base, como ele tinha feito também desde a era Vargas, então ele vai priorizar a indústria de base para tentar esse processo de desenvolvimento do Brasil. E diferente de Dutra, ele não adota um modelo de alinhamento irrestrito com os Estados Unidos, pelo contrário, né? Ele vai adotar um sistema de barganha nacionalista, de negociação. Então, ele, diante daquele cenário, ele vai ter uma preferência, obviamente, voltado para os países aqui do bloco capitalista, mas ele não vai abrir mão totalmente de negociar com países socialistas. Então, ele vai ficar nessa coisa da barganha ali. E os Estados Unidos cada vez mais tentavam se aproximar desses países aqui da América e tal, enfim, temendo uma ascensão do socialismo aqui pelo continente. É justamente mais ou menos nessa época que vem essa ideia da política da boa vizinhança, quando os Estados Unidos mandam alguns dos. Né, o Walt Disney faz o Zé Carioca, aquela coisa toda ali, tá bom? Mas 1953 começa a Guerra da Coreia, e aí aquela visão e aquela disponibilidade dos Estados Unidos em ajudar esses países aqui da América em relação ao seu desenvolvimento começa a ficar meio de lado, né? Eles começam a perder essa prioridade porque os Estados Unidos se envolvem num conflito que foi a Guerra da Coreia. Apesar de que, diferente do Vietnã, né, que no Vietnã eles interviram de fato com homens e tal, na Coreia eles interferem indiretamente naquele modelo que a gente vê, vocês viram lá com John ou com Monga já, naquele modelo de intervenção indireta dos Estados Unidos, mas era um custo muito alto, né? Então, diante disso, começa a sobrar, entre aspas, menos dinheiro. É nesse contexto, certo, que Titio GG ele cria a Petrobras. Em 1953, ele cria o slogan "O petróleo é nosso", porque até então eram empresas, em sua grande maioria, empresas americanas, que controlavam a extração de petróleo no Brasil. Aí ele diz: não, agora eu vou criar uma empresa brasileira que vai monopolizar. Então, Vargas, quando ele cria a Petrobras, ele estabelece um monopólio da exploração do petróleo pela empresa, que no caso é a Petrobras. E aí, cuidado, tá, pessoal? Porque essas grandes empresas estatais que ele vai criar, Petrobras, Eletrobras, são aí no período democrático, tá? Elas não são criadas durante a era Vargas. E eu estou falando isso porque já vi gente se confundir e perder questão por isso, achando que tinham sido ali entre 30 e 45, mas na verdade são criados aí em 1953, certo? Então, só para que não haja essa confusão. E aí esse monopólio da exploração do petróleo ele se manteve da criação da Petrobras em 1953 até 1997, que é quando Fernando Henrique Cardoso ele quebra o monopólio. E aí o seguinte, diante daquilo que o Brasil vivia, lembra que Dutra ele tinha se afastado dos operários, né? Tinham começado a lidar com os operários como
de maneira arbitrária, de maneira violenta, tratando como caso de polícia. E Vargas, né, começa a tentar se aproximar desse bloco aí. Diante disso, né, o seu ministro do trabalho da época, que era o João Goulart, ele propõe aumentar o salário mínimo em 100%. Então, para tentar sanar os problemas que o Brasil vivia naquele momento. Por quê? Principalmente por conta da inflação. E a gente sabe que quando tem um processo inflacionário, as populações mais pobres é quem sofre. Por quê? Porque o dinheiro desvaloriza e eles ficam sem acesso aos insumos básicos. Então, gera um grande problema aí. Tá? Outra coisa que ele tenta estabelecer aí foi o decreto da lei de remessas de lucros. Então, é o seguinte, antes desse decreto, as empresas podiam enviar 100% do seu lucro para o exterior. Então, tudo que uma empresa lucrasse aqui no Brasil poderia ser remetido para o exterior. E aí Vargas fez, não, velho, é bom demais. Os caras vêm, exploram a nossa mão de obra, deixam aqui, querendo ou não, os impactos sociais e ambientais, e simplesmente depois, quando não for mais interessante, vão embora e a gente fica por isso mesmo. Não, aí ele passa a estabelecer a lei de remessa de lucros e a partir daí apenas 10% do que as empresas lucrassem no Brasil, elas poderiam remeter ao exterior. Né? Era uma forma que eles tinham de controlar essa situação e fazer com que essas empresas, em especial, em grande parte, empresas americanas, que elas reinvestissem o dinheiro no Brasil, né? Para que simplesmente não lucrassem e fossem embora. Tá? Ele começa a enfrentar também algumas resistências dentro do exército e a gente percebeu que desde que ele sai em 1945, ele já não tem aquele apoio irrestrito dentro do exército. Né? O exército ele já está meio que se articulando, pressionando politicamente. Então, o que acontece aí, já meio que dando um spoiler, né? O que acontece em 64, na verdade, é meio que um resultado de tudo isso aí. E os militares, eles criticam Vargas, né? Porque eles defendiam que o Brasil deveria se alinhar de maneira mais irrestrita aos Estados Unidos. E eles diziam, não, eu vou me alinhar, mas desde que eu ganhe algo em troca. Por isso que é chamado também de nacional desenvolvimentismo ou barganha nacionalista. E aí ele passa a sofrer muitos ataques do seu principal opositor, Carlos Lacerda. Lembra quando nós falamos na aula passada dos partidos políticos? Eu disse, olha, vocês têm que aprender esses três aqui. PSD, PTB e UDN. Então, PSD e PTB, base Vargas. A UDN era o partido que fazia oposição. E o principal líder, seu principal nome, era o jornalista Carlos Lacerda. E nos seus jornais, o cara acusava Vargas de corrupção, acusava ele de um monte de coisa tal. Muitas vezes sem prova nenhuma, mas estava lá nos jornais de Carlos Lacerda. Vargas chega a, a, a comprar um jornal para tentar passar uma imagem positiva do governo dele. Porque é o seguinte, agora ele não tinha mais o DIP. Porque lembra que durante a era Vargas ele tinha o DIP, que censurava os aspectos negativos, né? E promovia a imagem positiva do governo. E agora ele não tinha mais isso.
Ele começa a sofrer muita pressão e muita gente queria que ele renunciasse. Vários pedidos de impeachment, né, começam a surgir no Congresso Nacional. Inclusive, pessoal, sobre isso, tem o filme Getúlio, que é muito bom, e tem no Netflix, tá? Então, quem tiver em Netflix, final de semana aí, tiver sem fazer nada, dá uma olhada nesse filme chamado Getúlio, que é justamente esse período aí do Brasil. Bom, e aí, né, o que acontece? Esse Carlos Lacerda, ele sofre um atentado. Né? Ele vinha com os seguranças e ele sofre uma tentativa de assassinato, gera um tiroteio. Um dos seus seguranças, que era um major da aeronáutica, levou um tiro no peito, morreu. Ele levou um tiro supostamente na troca de tiros no pé, né? Mas se comprovou que, na verdade, o tiro foi dado pelas armas dos seus próprios seguranças, porque os caras que foram tentar, né, fazer o atentado, na verdade, né, eles estavam com outro tipo de arma que não causaria aquele tipo de dano. Mas, né, ele mediatiza isso pra caramba. Como? Como ele era dono de jornais, ele espera os fotógrafos do seu jornal chegarem lá onde ele estava, para que filmassem ele sendo carregado pelos policiais com o pé, né, com um tiro lá que tinha levado no pé. Ele vai para o Congresso, né, lembrando que a capital do Brasil na época era Rio de Janeiro, ele vai, né, para o Congresso de cadeira de rodas, de maca. Então ele faz todo um teatro também para pressionar Vargas, porque obviamente, como ele era o principal opositor de Vargas, naturalmente Vargas vai ser o principal suspeito do atentado. E aí se chega que o assassinato ele ocorreu a mando do chefe da guarda de Vargas, o Gregório Fortunato, né? Só que Vargas, na verdade, foi a mando de alguns apoiadores de Vargas, né? Até no filme ele fala um pouco sobre isso. Não vou dar spoiler do filme, não. Só vou dar um spoiler, tá? Ele se suicida no final. Mas, enfim. E aí a galera começa a pressionar cada vez mais Vargas, querendo que ele renunciasse ou que ele ia sofrer impeachment. E aí, como uma medida política, e aí, por incrível que pareça, sim, é uma coisa que nos beira o absurdo, né? Mas como uma saída política, Vargas cometeu suicídio. Dizem, né, que ele teria dito para algumas pessoas mais próximas, né, que do catete só sai o morto. Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, né, que era a sede do governo na época, né? Então que ele teria dito isso. Então tem todo esse contexto. Então quando ele comete suicídio, há uma comoção nacional e quem era doido, né, de macular a imagem de Vargas. E aí, ó, como eu disse, né, a imagem aí de Carlos Lacerda aí. E aí, um trecho, né, da carta testamento de Vargas, né, lutei contra a expoliação do Brasil, né, o roubo, lutei contra a expoliação do povo, tenho lutado de peito aberto, o ódio, as infâmias e a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história.
O cara, na sua carta testamento lá, ele se coloca quase como um Jesus Cristo brasileiro, né? Então, tipo, ó, eu tô dando a minha vida para salvar vocês que são um povo sofrido, um povo que passou por uma série é, de perseguições, de problemas e tal. Então ele começa a perceber, né, que aquilo seria uma mudança, né, que o Brasil mudaria a partir dali, tá? Então, deixa eu abrir aqui o outro slide. Peraí, rapidinho. Esse aqui acabou. Que aí a gente vai falar de pós-Vargas. Cadê? E aí a gente vai falar dos outros dois governos que houveram, JK e Jango, né? E aí, isso aí a gente já falou, né? Quais os motivos da instabilidade política e econômica do final do governo Vargas, segundo governo Vargas, né? Então, as tensões políticas, a oposição de Carlos Lacerda, os problemas com a inflação, né? E aí, esses outros pontos nós responderemos ao longo dessas discussões sobre JK e Jango, né? Quais medidas geraram transformações na economia e na sociedade no governo JK, né? Porque o período entre 61 e 64 pode ser considerado um tempo de crise. Quais as mudanças culturais, né, na década de 50 e 60, e quais as possíveis justificativas para o golpe civil-militar de 1964. Então, ó, a instabilidade política, que a gente estava falando, né? Então, o Vargas, ele cometeu suicídio, né, diante de toda aquela situação que a gente falou. E, como eu disse, né, quem danado ia macular a imagem de Vargas? Quem iria contra e quem continuaria os processos e tal para provar que ele estava errado? Ninguém queria fazer isso. Ele tinha assumido em 51, seu mandato iria até 56. Ele morre, ele comete suicídio em agosto de 54, e aí o seu vice-presidente, né, Café Filho, toma posse e conclui o mandato ali, né, até 1956, tá bom? Ele vai formar um governo ali, de transição, né, basicamente, mas formado por políticos da UDN e militares, né, tentando ali resolver as relações com aqueles políticos de origem getulista. Vale lembrar, pessoal, que na época, certo? Você poderia, né, não era o voto em chapa, era o voto individual, você votava individualmente para presidente, individualmente para vice-presidente. Não existia esse voto em chapa. Você podia votar? Sim. E Café Filho, ele era da UDN, ele era da oposição. Né? Então, isso poderia ocorrer. Por isso que ele acaba seguindo essa linha, mas são mais ou menos ali 2 anos. E aí, em 1955, ocorre as eleições e JK, Juscelino Kubitschek, foi eleito também diante dessa aliança PSD-PTB, né, sobre o Juarez Távora, que estava sendo apoiado pela UDN de Carlos Lacerda. Né? E Carlos Lacerda, ele não se contenta, né, em ter perdido, tenta barrar a candidatura de JK, né, dizendo que ele era corrupto e tal, não sei o quê, enfim. Mas que isso não foi atendido. JK conseguiu concorrer às eleições, ganhou as eleições,
E Carlos Lacerda ele defende o estabelecimento de um golpe militar ali em 1955. Então, ó, JK ele quase não assumiu a presidência da República, porque uma ala dos militares queria queria evitar que ele chegasse ao poder. Mas um general chamado Henrique Teixeira Lott, ele diz, não, peraí, o cara ganhou, então ele tem que assumir. Então, ele era um político legalista, ele disse, faz, não, velho, JK vai assumir. Então, graças a esse general, Henrique Teixeira Lott, o exército meio que baixa a bola ali, ele era um dos principais nomes do exército do Brasil na época, e JK assume o governo brasileiro. A campanha dele, né, tinha aquele slogan, né, que a gente escuta desde lá do ensino fundamental, que é vou fazer o Brasil crescer 50 anos em 5, né, o famoso salto para o futuro. Se a gente for fazer uma analogia, seria quase a ideia dos planos quinquenais lá de Stalin, né, na União Soviética. A diferença é que Stalin era um ditador e ia se perpetuar no poder. E aqui ele teria apenas 5 anos para governar, né? Lembrando que a Constituição de 1946 também não dava direito à reeleição, certo? E 5 porque, à época, o mandato presidencial, o mandato, na verdade, dos executivos, dos poderes executivos, eles eram de 5 anos, sem a possibilidade de reeleição. E aí, segundo ponto, foi o que eu falei, né? O general Henrique Teixeira Lott impediu que o golpe fosse bem sucedido e garantiu que JK assumisse, e o vice dele, João Goulart, né? Então a gente começa a ver, João Goulart ele começa a aparecer muito forte na política. Ele tinha sido ministro do Trabalho de Vargas por pressão dos militares. João Goulart ele renuncia, né, ali na época de Vargas, diante daquela instabilidade e tal que estava acontecendo, mas agora ele foi eleito vice-presidente. JK era considerado aí um político muito hábil, né? Segundo o Zé Murilo Carvalho, que é um dos maiores historiadores do Brasil, e ele se articulava muito bem. Ele conseguia se articular tanto com os setores mais conservadores, como entre os setores mais trabalhistas, né? Então ele estava ali diante dessa situação. Para poder colocar em prática o plano dele, né, de fazer o Brasil crescer 50 anos em 5, ele estabelece o famoso plano de metas, né, que era beleza, Luanos, que era tipo estipular metas para que o governo pudesse cumprir, né? Mas diferente de Vargas, que priorizava o nacional, JK vai se envolver muito, principalmente nos seus primeiros anos de governo, nos seus 2 primeiros anos, ele vai seguir essa coisa muito do alinhamento com o capital estrangeiro, né? Só depois é que ele começa a diminuir isso aí, mas nos 2 primeiros anos isso é bem forte, tá? E ele promove esse processo de industrialização, só que num ramo, numa área diferente. Enquanto Vargas promoveu a instalação de indústrias de base como Petrobras, Eletrobras e tal, JK ele vai focar em tentar cooptar
empresas, né, indústrias de bens duráveis, aí carros, eletrodomésticos, essas coisas, né? E ele passa a dar uma série de incentivos para as empresas estrangeiras para que elas pudessem se estabelecer aqui no Brasil. Então, ó, um dos problemas, pessoal, que o Brasil começa a viver em relação aos transportes surge com o JK. Por quê? Até o governo JK havia uma prioridade no Brasil para os modais ferroviários, ou seja, para as ferrovias que cortavam o Brasil. Só que JK, aliado a esse capital estrangeiro, as grandes indústrias automobilísticas do mundo, ele vai priorizar, a partir daí, os transportes rodoviários. Então, JK, em vez de aumentar as linhas férreas no Brasil, ele começou a estabelecer estradas, né? Começou a criar estradas pelo Brasil. Tá? Deu uma série de isenção às empresas, né, para importação de máquinas e equipamentos e concessão de as multinacionais de prazo de isenção fiscal com terrenos, infraestrutura e com o apoio dos créditos do governo. Deixa eu só fazer logo a chamada, que já está menos de 10 minutos, para eu não esquecer. Rapidinho aqui. Aline, Alain, Ana Beatriz Araújo, Ana Beatriz Santos, Ana Clara, André, Bárbara, Beatriz, Eduardo, Gília, Júnior, Hildérica, Isabelle, Jaqueline, João Vitor, Jonathan, Vinícius, Karine, Laiana, Letícia, Lorena, Luanderson, Luiz, Liedson, Alicia, Maria Clara, Maria Eduarda, Elizabeth, Maria Yasmin,
Mariana, Milka, Naomi, Nataliele, Pedro Igor, Pedro Inácio, Raquel, Taliane, Yasmin Ingrid, Yasmin Rachel. Tem 3 minutos e meio. Então dá para falar aqui sobre Brasília. Então, ó, Brasília, ela foi a chamada metassíntese, né? Tipo, é meio que ele, olha o que eu posso fazer. Porque ele construiu Brasília no meio do nada, velho. Quem conhece Brasília sabe o que eu tô falando. Então, o objetivo ali foi de tentar afastar as pessoas das decisões políticas do Brasil. E aí ele constrói Brasília lá no centro. Ele dizia que, na verdade, era para interiorizar o Brasil, para interligar todas as regiões do Brasil, mas que, na verdade, era para afastar as decisões do Brasil, da política brasileira. Sobre isso, tá, pessoal, tem um documentário, meio que série, assim, da Netflix, chamada 1000 Dias, a saga da construção de Brasília. Tá? Recomendo aí, se vocês estiverem de bobeira, dar uma assistida, tá bom? Então, falta 1 minuto e meio, só para concluir rapidamente. Hoje é o dia da consciência negra. Então, não é um dia de comemoração, mas sim um dia de luta. Para quem é branco, apoiar os movimentos negros, e para quem é negro, continue sempre na luta. E um abraço, pessoal. E, a propósito, vi as fotos de alguns de vocês